Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Muito boa noite, Soma. Tudo bem com vocês? Que alegria mais uma vez. E dessa feita, para terminar uma série de sermões, coisa boa. Não é que coisa boa chegar no último sermão, coisa boa que até aqui o Senhor nos acompanhou, isso se chama graça. E eu não sei vocês, para mim tem sido uma bênção revisitar os 10 mandamentos, ver o que o Senhor quer de nós quando Ele dá a sua lei e também tentar viver de acordo com o padrão que Jesus estabeleceu. Nós não conseguimos, e acho que a gente percebeu isso durante a série toda, a gente não consegue chegar nesse nível, nesse padrão, mas agora a nossa incumbência com a visitação e a habitação do Espírito em nós é de que nós temos que tentar. Amém? Então, isso se chama graça. E não só isso, mas nós temos sido visitados pelo Senhor com sua graça. Ontem nós tivemos um treinamento aqui, o pessoal da comunicação, foi uma bênção. E não sei se vocês perceberam, hoje o pessoal das mídias está mais enlouquecido, para lá e para cá. Eu não vou descansar enquanto não ver uma delas tirando foto deitada aqui, assim, sabe? Fazendo alguma coisa acrobática, assim, tem que ter. Eu já avisei antes a Ruane lá atrás, agora as fotos de mim, pelo menos, tem que ser nas proporções do terço ali, 2 terços, 3 terços, não sei como é que é, eu sei que eu ouvi eles falando ontem, e aí eu me liguei que realmente o meu negócio é a palavra de Deus, eu não tenho chamado para fotografia. Mas tem sido muito bom, graças a Deus, isso se chama graça, tudo isso. E o que a gente percebe na lei de Deus? A graça. Nós vimos, vamos na ordem? Antes de dar a sua lei, Deus tira o seu povo da terra, do Egito, né? Da casa da escravidão, casa da servidão. E aí sim Deus vai lá no deserto, levando o povo para uma terra prometida, Deus vai dar a sua lei. E aí vem o primeiro mandamento: não tenha outros deuses. Não tenha outros deuses diante de mim. Nós temos que amar somente a Deus, amar de todo o coração. Segundo mandamento: não faça ídolos, imagens, porque nós somos a imagem de Deus. Nós somos a única imagem autorizada de Deus aqui na terra. Portanto, nós temos que representar e testemunhar Deus. Amém? Nós não temos como adorar a Deus com imagens. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não podemos pegar o nome de Deus e tratar como se fosse qualquer outra coisa. Já que nós amamos a Deus acima de tudo, adoramos a esse Deus corretamente, agora nós entendemos a importância desse nome e vivemos de acordo com isso. Por causa disso, agora nós podemos descansar nesse Deus. E é por causa disso que Ele manda nós descansarmos um dia da semana. 6 dias trabalharás e 1 será o teu descanso, o teu Shabá. Amém? Depois, essa é a primeira tábua, é o nosso relacionamento com Deus. Depois disso vem a segunda tábua, que é o nosso relacionamento com o próximo, o que Jesus vai resumir nos 2 maiores mandamentos: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, por causa disso, as coisas têm que começar em casa. Portanto, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Paulo vai dizer. Nós temos que honrar pai e mãe, e isso vai percorrer por toda a vida, e nós vamos entender, nós cremos dessa forma,
que isso não se resume a pai e mãe. Nós temos que respeitar e honrar toda a autoridade. Toda a autoridade em nossa vida foi estabelecida por Deus. Além disso, sexto mandamento, não mate. Não podemos matar, não podemos tirar uma vida de forma desautorizada. Os únicos meios, as únicas formas de fazer isso é como Deus mesmo estabeleceu. Quando alguém tira uma vida, a vida dessa pessoa tem que ser tirada. Nós vimos isso, tem dúvida? Volta nesse sermão, revisita ele, ouve de novo. Depois disso, não adultere. Não cometerás, não cometa adultério. Nós estamos impossibilitados agora de viver uma vida de qualquer maneira. Nós não podemos nos dar ao luxo de fazer o que queremos. Por quê? Porque o padrão de Deus é um homem e uma mulher gerando sua prole, uma descendência piedosa. Lembram? Amém? Amém. Depois disso, não cometa adultério, não furte. 8º mandamento. Nós não podemos tomar o que não é nosso. Pegar o que não é teu é roubar, é furtar. Por isso é que nós temos que trabalhar, produzir. E Paulo vai dizer isso aos Efésios, que não só não roubar é o mandamento. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para o que tem o que repartir com o próximo. Não basta você não roubar. Você precisa trabalhar, fazer algo lícito, para dessa renda tu repartir com quem precisa. O 9º mandamento, não mentir. Você não pode mentir, você tem que testemunhar. Ao contrário de mentir, você precisa testemunhar a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Você precisa necessariamente falar de Jesus e com a tua vida representar Jesus. E hoje nós chegamos no último mandamento. E eu quero ler com vocês, é Êxodo 20, verso 17. Vamos ler esse texto e ver o que Deus quer de nós no 10º mandamento. Nós estamos encerrando essa série, nós estamos chegando no final dela. E esse mandamento não é menos importante, mas a gente precisa entender o que Deus quer de nós. Quando diz, Êxodo 20, 17, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos fazer um exercício aqui? Fecha os teus olhos um pouquinho. Fecha os olhos. Fecha os olhos aí. Fecha os olhos. Todo mundo. Fechou? De olhinho fechado? Imagina, tá? Imagina por um momento que tu pudesse ter qualquer carro de alguém que tu conheça. Tu pudesse escolher o carro de alguém, livremente. Que tu pudesse, esquece o 8º mandamento, esquece que existe o não furte, tá? Não é isso. Se tu pudesse livremente escolher o carro de alguém, o que tu escolheria? Que carro tu escolheria? Tem gente, gente, é para fechar o olho e imaginar, não é para dormir, tá? Fecha o olho, mas não dorme. Fica comigo. Se tu pudesse imaginar, se tu pudesse escolher, que carro tu escolheria? Vamos adiante? Imagina a casa de alguém. Se tu pudesse escolher uma casa e pegá-la para ti, uma casa qualquer, uma casa no teu padrão, uma casa dos teus sonhos, que casa tu escolheria? Que casa seria essa? Vamos adiante? Se tu pudesse, homem, escolher a mulher que tu quisesse. Cuidado, caras, não fale em voz alta porque pode ter problema em casa. Vai devagar aí, eu não quero criar problema para ninguém, tá? Se tu pudesse escolher a mulher dos teus sonhos, se tu pudesse escolher a mulher que tu quisesse, quem tu escolheria? Mulheres, se tu pudesse escolher, pegar para ti o homem dos teus sonhos, sabe aquele cara com tanquinho na barriga? Eu sou barriga de tanquinho. Chico, fecha os olhos, é de olho fechado ainda, não é para abrir. Fecha o olho. Se vocês não sabem, eu sou barriga de tanquinho. Aqui esse tanquinho de madeira, sabe? Barrilzinho. Fecha os olhos, querido.
Todo mundo aí de olho fechado ainda. Se tu pudesse escolher, mulher, o homem dos teus sonhos, qualquer um, quem tu escolheria? Quem veio na tua mente? Ó, não fala. Quem veio na tua mente? Só pensa para ti. Quem veio aí? Que homem veio? Que imagem que veio para ti? Que cara que surgiu no teu pensamento? Pode abrir o olho. Sabe o carro que tu imaginou? A casa que tu imaginou? A mulher que tu imaginou? Dos sonhos, assim, aquilo que tu imagina que é inalcançável, é um sonho. Ou o homem, talvez a mulher imaginou. Eu espero que o homem tenha a mulher imaginado, né? Vamos estabelecer os padrões aqui. Ok? Agora tu teve a noção do que é ter inveja. Coisa boa, né? Vamos iniciar o sermão assim, sutilmente. Tu imaginou agora o que é ter inveja, tu ter algo que é de outro. Pastor, eu não imaginei. Tu é um mentiroso, então volta no mandamento passado, ouve aquele sermão de novo porque tu está mentindo. É só isso. Tu imaginou? Então tu é um invejoso. Tu imaginou agora o que é ter inveja. Tu sentiu agora o que é ter inveja. Algo que é de outra pessoa e tu deveria ter. Entendeu? Sim ou não? Vocês entenderam? Então vira para a pessoa do teu lado e diz assim, invejoso, desgraçado. Eu nunca faço isso, gente. Eu nunca faço isso. Eu tenho uma liberdade, né? Às vezes poder tirar essa carta assim, né? Vira para a pessoa do teu lado e diz invejoso, desgraçado. Invejosa, desgraçada. Então, invejoso. A pessoa não invejou, então ela mentiu, diz mentiroso dos infernos. Sabe? Se ela não invejou, ela mentiu. Então, começa assim. Qual é a ideia? A ideia é que todos nós cometemos isso em algum momento. E o detalhe é que aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós invejamos, aquilo que nós cobiçamos, surge nas mais variadas épocas da nossa vida. Comigo aconteceu várias vezes desde a infância. Você sabe, eu sou filho de crente, né? Eu sou filho de crente. Então, filho de crente, ele tem algumas restrições na vida. Principalmente filho de assembleiano. Como filho de assembleiano, eu nunca tive TV na minha infância. Se eu queria olhar a Super Máquina, se eu queria olhar algum seriado legal, eu tinha que ir na casa de algum amigo meu, vizinho. E torcer para meu pai e minha mãe deixarem eu ir, porque nem sempre podia. Eu invejava isso. Poder sentar de tarde, ligar na TV Manchete. Vocês não lembram disso, né? Lembram? Alguns lembram? Vocês estão no grupo de risco. Ligar na TV Manchete e assistir seriado de super-heróis, que passava de tarde. Eu tinha inveja, porque eu não tinha bola. Eu era filho de crente, assembleiano. Eu não podia ter uma bola de futebol. E eu invejava os meus amigos. Daí eu ia pra rua jogar com eles. Videogame, então. Nossa, um videogame. Já pensou? Coisa dos... Até hoje eu não tenho videogame. Eu tenho um trauma. Eu vou ter que ir em algum psicólogo em algum momento. Eu vou ter que fazer uma terapia, porque até hoje eu tenho trauma. Eu nunca tive um videogame. Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Então, meus amigos, vamos jogar. Mas vou jogar o que se eu não sei? Eu tinha que chegar e eles tinham que me dizer, tu tem que apertar nessa tecla para chutar, essa tecla aqui é para pular, sabe? Perdi a graça. Perdi totalmente a graça. E eu invejava isso, essa vida. E eu queria para mim, porque eu não tinha. Ou seja, todos nós em algum momento quebramos esse mandamento, por mais que tu não admita. E o que eu quero dizer com isso? Que nós chegamos agora num momento crucial, o último mandamento, ele vai lidar com algo que só Deus pode fazer. Não há nenhum estado, não há nenhuma nação, não há nenhuma cidade, ninguém que pode criar uma lei dizendo não cobiça, é proibido. Tu já parou para pensar nisso? Não há governo que possa estabelecer uma lei e dizer para ti, a partir de agora haverá multa e prisão para quem cobiçar. É algo íntimo, que só Deus pode saber se tu faz ou não, se tu é digno ou não, se tu cometeu esse pecado ou não. Só Deus pode.
Nós não temos como saber um do outro. Por quê? Porque é algo que nós conseguimos disfarçar. A gente consegue disfarçar muito bem isso aqui. Vocês estão entendendo, gente? Estão comigo? Nós não conseguimos sondar o coração do outro e saber se de fato o que está havendo ali é cobiça, é inveja. É por isso que... Por que nós vemos isso aqui e a gente está vendo algo único? Porque é uma lei que somente Deus pode dar. É uma lei que só Deus pode dar e Ele percebe quando tu quebra ela ou não. Então, a gente precisa entender o que é isso e o que a gente quer dizer quando Deus manda não cobiçar. E eu quero que tu entenda isso. Vamos ver rapidinho? Em primeiro lugar, então, o que é cobiçar? Em primeiro lugar, é um grave pecado. É um grave pecado, é algo gravíssimo. Por quê? Por que é tão grave assim? Porque nós estamos dizendo, ao cobiçar, nós estamos nas entrelinhas, ou de forma íntima, dizendo que nós não estamos contentes com quem Deus é. Quando nós cobiçamos algo, invejamos algo, nós estamos dizendo para nós, no nosso íntimo, que Deus não é suficiente. Nós estamos descontentes com Deus. A raiz desse pecado é a incredulidade. É tu não confiar plenamente em Deus, não descansar plenamente em Deus. Entenda, nós estamos no 10º mandamento. Para tu quebrar esse mandamento aqui, tu já quebrou o primeiro mandamento. Tu não tem confiança plena em Deus. Tu não tem confiança plena no Senhor, em quem Deus é. Estão entendendo? Nós quebramos esse mandamento de primeira instância, não confiando em Deus e não dependendo dele e não nos alegrando nele. Ou seja, não estando contentes. Não estar satisfeito em Deus é não crer, não confiar e não depender de quem ele é. Por isso é tão importante que o cristão seja uma pessoa que viva buscando conhecer a Deus. Buscando sempre mais de Deus. Para tu saber quem Deus é e tu se satisfazer nele. Estar contente nele. Porque senão nós vamos cobiçar. Nós vamos acabar quebrando esse mandamento assim como Adão. Adão foi alguém que não estava contente com quem Deus é. E por causa disso, ele quebrou esse mandamento. Ele cobiçou algo que não era dele. Ele cobiçou uma vida que não era que Deus tinha dado para ele. Ele cobiçou um fruto que Deus tinha dito para ele não pegar. E aí ele quebrou esse mandamento. Quando Adão se torna cobiçoso e quebra o 10º mandamento, ele está confessando, ele está admitindo que não está contente em Deus. Quando tu cobiça algo, quando tu vê algo no outro e tu inveja, tu cobiça aquilo, tu está, em primeiro lugar, dizendo, confessando que Deus não é bom o suficiente. Entendeu? Além disso, descontentamento é uma disposição de desconfiança. Presta atenção nisso aqui. Quando tu está descontente, quando tu não descansa em Deus, tu está com uma disposição de desconfiança. Por quê? Porque é como se tu pensasse assim, Deus poderia ter me dado e Ele não quis. Ele não me ama tanto assim. Ele não é tão bom como Ele diz que é. Ele não é tão gracioso como a Bíblia afirma. Vocês estão entendendo, gente? Presta atenção aqui, por favor. Quando nós estamos cobiçando, esse descontentamento se dá em incredulidade, em não confiar em Deus plenamente, e ele se dá em não estarmos contentes em Deus, e esse descontentamento se revela como uma desconfiança de Deus. De que Deus poderia fazer, mas não faz. Deus poderia dar, mas não dá. Deus promete, mas Ele não cumpre, sabe? E a coisa vai se agravando, e nós vamos percebendo que o pecado vai aumentando. Pensamento de desconfiança, ou seja, é um pensamento mesquinho. Não tu, mas de Deus. Tu pensa de Deus isso. Deus é mesquinho. Porque Ele exige tudo para Ele, mas Ele não me dá o que eu quero. A Bíblia diz que a glória de Deus ela é única, não é? A minha glória eu não darei a outro. Deus fala isso ou não? Sim ou não?
Deus exige tudo para ele, a glória é para ele, a adoração é para ele, o louvor é para ele, tudo para ele, tá? Mas Deus é tão egoísta, tudo. Não dá para dar uma gloriazinha, assim, sabe? Pô, um elogiozinho maior para mim, assim, seria tão legal, um pouquinho de glória só. Pô, por que Deus faz isso? Não é egoísmo isso? Ninguém nunca pensou isso. Gente, só eu pensei isso. Só eu já pensei isso, que Deus é meio egoísta, né? Deus é um pouquinho egoísta, né? Ele quer a glória é só para ele. Como assim? Olha só. Deus é o maior em tudo o que há. Maior em sabedoria, em bondade, em graça. Deus não só é o maior, como ele é o mantenedor. As coisas existem porque Deus mantém. Hebreus capítulo 1, verso 3, se eu não me engano, fala que Deus mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, a gasolina que tu põe no teu carro, ela continua sendo gasolina no outro dia, porque Deus manteve ela com as propriedades de gasolina. A água que tu bebe, tu sabe que amanhã tu poderá beber água e matar tua sede, porque Deus vai manter ela com as propriedades de água. Vocês estão entendendo? Então Deus não é só o maior que há, não é só a fonte de amor, não é a fonte de realidade, de verdade. Deus é o mantenedor, ele que mantém. Logo, ele querer, ou se ele permitisse glória a outro, ele estaria se fazendo idólatra, dando glória a uma coisa que não é Deus. Vocês estão entendendo, gente? Portanto, é necessário que seja desse jeito, que Deus queira toda a glória para si. Deus só é justo, Deus só é bom, Deus só é amável quando, de fato, ele exige glória para si. Entendeu? Agora fica mais fácil entender que Deus não é egoísta, né? Eu fui assim, eu resolvi para mim desse jeito. Entendeu? Quando tu percebe, e a gente está lendo Gruden vai explicando, isso fica mais fácil, né? Tu vai percebendo, então, entendi. Deus, ele não é egoísta, ele não é mesquinho, mas quando nós cobiçamos, nós estamos achando que ele é. Que no fundo ele é, porque ele poderia dar e ele não dá. Esse olhar de desconfiança, esse olhar de descontentamento com Deus. A pergunta que eu faço para ti hoje é: Deus tem sido suficiente para ti? Deus tem sido suficiente para ti? E olha só, eu quero que tu pense antes de responder, e tu não precisa responder em voz alta, responde para ti. Só que eu quero que tu pense antes de responder, por quê? Porque é muito fácil nós nos acharmos os mais justos e crentes do mundo e dizer, sim, Deus é plenamente suficiente para mim. Será? Será? Será que Deus é suficiente mesmo? A ponto de que quando bate uma crise, quando dá qualquer situação desconfortável, tu recorre à palavra dele primeiro? Tu vai buscar em Deus primeiro? Ou quando a Bíblia fala algo, tu acredita, ela é suficiente ou não? Tu vai ver o que a ciência diz, o que um psicólogo X falou, o que a cultura está dizendo. Deus é suficiente para ti? Deus é suficiente? E olha só, eu preciso de microfone sem fio, senão uma hora eu vou cair, vocês viram aqui, né? Eu vou cair aqui, é uma questão de tempo. Vocês nunca viram assim na internet, pelo menos, eu vejo direto isso aqui. Ao vídeo de algum pastor, de algum pregador, alguma coisa, ou então um vídeo de react, alguma coisa assim, e as pessoas vêm mas o Jesus que eu conheço não é assim. Vocês nunca viram isso? Já viram? Quem já viu, levanta a mão. Já viram? A maioria já viu. O Jesus que eu conheço não é assim. Por quê? Porque as pessoas baseiam num Jesus que ela criou na mente dela. Um Jesus que o Jesus que eu conheço, sim, de fato, o Jesus que tu conhece pode ser desse jeito aí, só que é um ídolo, não é o Jesus bíblico. Por quê? Porque Jesus não é suficiente para a pessoa, Deus não é suficiente, logo, ela recorre a um que ela formulou na sua própria mente, a um Jesus que ela personalizou, que não confronta, que não manda mudar, não tem nada de errado com ela. O Jesus que eu conheço é desse jeito. Vocês entendem? Quando o Jesus da Bíblia é aquele de Apocalipse que vai se voltar à igreja e dizer, eis que eu tenho contra ti isso e isso, e se tu não mudar, eu vou te tirar do teu lugar.
Tirar do lugar ali é Jesus fechar a igreja, é matar a igreja. Esse é Jesus. Jesus é esse que em Josué 5 se apresenta como um general do exército de Deus e está com a espada na mão. Esse é o Jesus bíblico, que a cultura não quer ver. Não é aquele Jesus legalzinho, né? Não é o mesmo. Não é assim. Entenderam? A pergunta é, o Jesus bíblico, o Deus bíblico é suficiente para ti? Esse Deus que confronta o teu pecado? Esse Deus que vai na ferida, que vai lá na ferida. E é ruim quando vai na ferida. É bem ruim. Ele é suficiente para ti? Tu realmente acredita que Deus é quem supre as tuas necessidades? Tu acha que o teu sustento vem de Deus? Tu realmente acha que Deus é a tua providência, provisão da tua vida é o Senhor? Ou tu vai, tu trabalha, tu tem teu salário, tu volta para casa e tu ainda discute em casa dizendo, o que tu quer? O salário, as contas, quem está pagando sou eu. Ou tu acha, ou tu pensa e tu acredita que é Deus que te colocou nesse emprego, é Deus que te mantém ali e é Deus que faz com que o salário que tu tenha é exatamente o que Ele quer que tu tenha. Tu acredita que Deus é quem supre as tuas necessidades? É quem dá o que tu precisa na hora que tu precisa? E quando não dá, é porque Ele acha que é o melhor para ti? Tu acredita que Deus realmente te colocou onde tu deve estar? O emprego que tu tem, a profissão que tu tem, os cursos que tu fez, foi Deus que providenciou isso para ti? Vocês estão entendendo, gente? Tem bastante movimento hoje, tá perturboso esse culto, né? Tá bem perturboso. O diabo tá contente. Vocês estão entendendo ou não? Sim? Deu tudo errado antes também. A TV tá uma desgraça aqui, tá? Beleza. Mas acontece. O culto é pro Senhor. É para Jesus. Eu sempre ouvi a pessoa indo cantar, tudo desafinado. Daí ela, vou cantar, não ensaiei essa semana, mas é para Jesus. Tipo, Jesus, olha tudo, né? Gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa, só uma pausa no sermão. O culto não é para mim, é para o Senhor. Quando eu peço para vocês prestar atenção aqui, é porque a gente acredita que realmente quando eu estou falando, se eu estou sendo biblicamente fiel, é Deus que está falando. Então, tu prestar atenção ou não, não vai prejudicar a mim, é prejudicar a ti. Quando tu não para quieto, não é para mim que tu está prejudicando, é a tua adoração com Deus. Se tu se acha digno de chegar na presença de Deus e dormir, é contigo e com Deus. Quarta passada eu falei com os homens sobre isso. Ok? Se tu não leva teu filho, tua filha no banheiro antes de começar o sermão, é contigo e Deus, não é comigo. Não é comigo. Ok? Podemos continuar? Se Deus permitisse hoje que tu perdesse tudo, assim como aconteceu com Jó, como que tu reagiria? Eu estou lendo Jó em casa, na minha leitura particular, e é impressionante como as coisas... E nós entendemos o que aconteceu, porque a Bíblia inicia explicando. Houve um conselho no céu, e quando os anjos se apresentam diante de Deus, Satanás vai junto e se apresenta diante de Deus. A gente sabe, foi Satanás. Imagina Jó, que não sabia de nada disso, e os amigos dele que não sabiam de nada disso. Quando tu perde tudo, em questão assim de horas, instantaneamente. Tu entende por que Jó é um exemplo na Bíblia? Porque diante disso tudo, ele não blasfemou, não murmurou. E a Bíblia diz, e Jó se manteve homem fiel e íntegro. Se tu perdesse tudo hoje, faz mais um exercício aí, imagina que tu perdesse tudo. Não estou falando financeiramente, tua conta zerada. Isso eu sei o que é, tá? Fica tranquilo. A conta zerada é uma experiência que eu tenho e eu posso falar bastante sobre isso com vocês. Que nem o Dani postou essa semana, né? Minha conta, a fatura do cartão, 3.200, eu tenho R$11 na conta. Imagina Deus tirar tudo de ti. Imagina. Casa, carro, emprego, saúde, filhos.
marido, esposa, como tu reagiria? Tu poderia dizer, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor? Eu não sei você, eu não faria isso. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Eu não faria isso. Porque a gente passou por uma situação muito menos complicada. Era complicada, mas não era tanto com a nossa filha, a mais velha, quando tinha 2 anos de idade. E eu blasfemei, quanto mais se Deus tivesse tirado tudo. Como seria contigo? Como tu reagiria se Deus permitisse que tu perdesse tudo? Como tu agiria numa situação assim? É isso que significa Deus ser suficiente para ti. Entendeu? Isso é... aí tu pode dizer, Deus é suficiente para mim. Alguém como Jó poderia dizer, Deus é suficiente para mim. Entendeu? Segundo lugar, o que é cobiçar? É um roubo silencioso e imperceptível. Por quê? É quando a pessoa não é contente com aquilo que Deus te dá. Quando tu não é contente com aquilo que Deus te deu. Ou seja, é um roubo, é o 8º mandamento no coração. Muito do que nós vimos no 8º mandamento se aplica aqui agora sem ser feito na prática, mas só internamente, só no íntimo, quando só tu e Deus sabem, quando só tu e Deus estão percebendo. É um roubo silencioso e imperceptível. A cobiça, além de descontentamento, é um desejo ímpio com aquilo que Deus tem dado. É quando tu percebe uma ingratidão em ti. Aquilo que tu tem não é suficiente, tu não se contenta, tu quer mais. E não é problema tu querer ter mais coisas, não é isso. Mas é tu viver por isso, tu dedicar o teu coração, a tua vida para isso. É quando tu vive, mas a tua mente, o teu esforço, a tua saúde, todo o teu empenho estão voltados em ter, adquirir, querer. Entendeu? Não basta tu não estar contente com quem Deus é, mas ainda assim tu não te contenta com aquilo que Deus te dá. Tu tem uma casa. Ah, mas essa casa, olha o jeito que tá. Olha o carro, olha o nosso carro, o jeito que tá. Essa semana eu fiz isso ainda, murmurei do nosso carro, né, coitadinho. Sofre na minha mão e eu ainda reclamo dele. Tu reclama disso, tu reclama. Teu roupeiro tá cheio, tu diz, olha aí, eu não tenho roupa suficiente. Sempre tem alguma coisa para reclamar. Tu não é contente com aquilo que Deus te deu. É quando tu vê as coisas que tu tem e tu não é grato por elas. Faz um exercício de novo. Hoje eu tô coach, né? Faz um exercício de novo. Imagina que amanhã, ao acordar, tu só tenha aquilo pelo qual tu agradeceu hoje. Pensa. Do que tu tem hoje, que Deus te deu. Dessas coisas, por quais delas tu agradeceu? Imagina que amanhã pela manhã, quando tu acorda, tu só teria isso. Tu teria tudo que tu tem? Continuaria tendo tudo que tu tem? Vocês entenderam? É um descontentamento, é uma ingratidão com aquilo que Deus nos fornece, com aquilo que Deus julga necessário para nós. Quando não há alegria, não há exultação com as bênçãos que Deus te dá. Pelo contrário, há uma inconstante ingratidão. Tu sempre nós achamos que merecíamos algo a mais. Tinha que ter algo a mais. Por que que Deus não me dá? Deus deveria dar e não deu. Eu sei que o meu carro serve, mas olha aquele ali, é tão melhor. A casa que eu vivo, ela é suficiente. E amém, eu vou batalhar para ter outra, mas isso não vai roubar meu coração. Isso não vai me consumir, não vai tirar meu sono. Ou seja, é quando nós estamos com um problema de fato no coração. Tu não desfruta do que Deus te dá.
Isso é um problema no coração. A vida do cobiçoso, a pessoa que é invejosa, cobiçosa, ela é uma vida de fardo, de cansaço. Já parou para pensar? A pessoa que não é alegre com aquilo que Deus deu, vive reclamando, vive buscando coisa a mais, vive insatisfeita com o que tem. Cara, cansa. Cansa. É um fardo. Entendeu? É um fardo, é um peso. Pô, a pessoa, ela é rançosa. Ela é rançosa, tá sempre reclamando. Deixa eu te perguntar. As pessoas te conhecem mais por tu ser uma pessoa que expressa gratidão ou que reclama? As pessoas te conhecem por qual característica? Se alguém perguntasse de ti para as outras pessoas, como que elas diriam? Ah, eu conheço essa pessoa, ela demonstra muita gratidão, ela vive falando. Ou ela vive falando sobre o que ela queria, reclamando como as coisas deveriam ser e não são. Como que as pessoas te conhecem no teu trabalho? Os teus colegas, teus vizinhos? Como uma pessoa grata pelo que tem? Ou uma pessoa que vive reclamando? É um problema do coração. E não de comportamento. Não é algo... Eu estou olhando aquilo ali, mas não é um problema no coração. E nós tentamos justificar o erro no nosso coração, né? Tu resolve o problema da cobiça e muitos dos teus problemas vão ser resolvidos. Muitos. Eu vou além. Muitos dos problemas financeiros que tu tem, com cartão, seja o que for, não é um problema de administração, é um problema de cobiça. Muitos dos problemas financeiros de vários aqui hoje nessa sala não é problema de administração, má administração, é um problema de cobiça. É um problema no coração. É um problema que vai além de comportamento. Não é errado ter posses. Assim como eu falei que não é errado tu ir atrás das coisas, não é errado tu ter posses. Errado é quando tu depende disso. Teu coração está nisso. Quando as coisas estão somente nisso. Tua vida é centrada nisso. Quer ver? Olha comigo em 1 Timóteo. Olha comigo 1 Timóteo. Capítulo 6. Primeira Timóteo 6, versos 17 ao 19. Está bem no fim da Bíblia. Se tu for do final para trás, voltando, tu vai achar mais fácil. 1 Timóteo 6, versos 17 até o 19. Acharam aí? Diz assim: exorte os ricos. Opa, então a igreja tem rico. O problema não é ter ricos na igreja. A igreja pode ter ricos e não tem problema nenhum nisso. Ok? Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Olha isso. O problema não é tu ter posses, e o problema não é tu desfrutar das posses que tem. O problema é tu depositar tua esperança nisso, teu coração está nisso. Tu tem que ter, se tu tem que ter, desfrutar disso, mas a tua confiança continua em Deus. Exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Em Deus. Por quê? Porque é Ele que te dá, e Ele dá para que tu desfrute disso, para que tu aproveite. Tu tem condições, aproveita. Vive a tua vida conforme o que Deus te concedeu. O problema é quando tu não vive, não tem essa condição e tu quer ter. E tu vive para isso, teu coração está nisso. Ou então, se tu tem,
Mas tu não deposita a tua confiança em Deus, tá nessas coisas. E, gente, cá para nós, é tolice depositar a confiança no dinheiro. Basta o Banco Central imprimir mais notas, teu dinheiro já não vale mais nada. Pronto, tá resolvido. Faliu. Basta uma assinatura e tá. Teu dinheiro já vale metade do que valia. Dinheiro é uma coisa instável. Não há estabilidade. Eu gosto muito da frase do Flávio Augusto, porque ele diz isso. Não existe estabilidade. Não existe. O dinheiro é instável. A segurança é instável. Tudo é instável. Só há uma coisa estável nessa vida: Deus. Deus. Somente Deus é estável. Nele tu pode confiar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e assim eternamente. Amém? Tu sabia disso? Tu sabia que até os pesos, sabe esses pesos? Hoje balança é diferente, né? Mas lembra que as balanças, elas eram com peso? 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, sabe? Lembram disso? Sabia que os pesos, eles vão perdendo do peso? Sabia disso? Há uma sala segura em algum lugar, se eu não me engano, nos Estados Unidos, em que lá o ar é controlado, é tudo controlado, e ainda assim o peso vai perdendo não sei quantos gramas a cada não sei quantas décadas. Por quê? Porque não existe estabilidade. O ouro perde valor. Hoje está a onda do Bitcoin, né? As pessoas querem Bitcoin. Cara, o Bitcoin agora, semana passada, já estava valendo um pouco menos. Nada é estável. Nada é estável. Só Deus. Deposita a tua confiança nele, deposita nele, e tu vive contente. E aí tu vai aproveitar o que tu tem. E aí tu aproveita de fato as coisas que Deus te dá. O problema é que nós estamos sempre sendo tentados aos extremos. Então quer dizer que o problema é do capitalismo, então. Então não posso também querer ter muito salário. Não, tu pode, desde que teu coração não esteja nisso. Não, então, mas eu não vou me voltar para isso. Capitalismo, meritocracia. Então vamos para o socialismo. Não, também não. Sabe qual é o problema? É que nós queremos achar uma solução nessas coisas, quando a solução não está nisso. Está na Bíblia, está em Deus. A Bíblia, ela tem crítica, e eu acho fenomenal isso aqui. A Bíblia tem crítica para conservador e para progressista. A Bíblia tem crítica para direitista e esquerdista. A Bíblia tem crítica para quem quer capitalismo e para quem quer socialismo. A Bíblia não se rende à ideologia. A Bíblia não se rende a nenhuma ideologia. Aí é que está. Nós precisamos confiar em Deus e não nos render a isso. Conquista as coisas que Deus te dá. Deus te dá. Usufrui disso. Aproveita isso. Só não põe teu coração nisso. Olha o que Paulo fala na sequência. Nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Verso 18. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Lembram que eu falei de Efésios? Aquele que roubava não roube mais, antes faça com as mãos o que é bom para ter o que repartir com quem necessita. Verso 19. Ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Aqui é que tem que estar teu coração. Aqui é que a gente separa os homens dos meninos. Se tu confia nisso, ou se tu quer confiar naquilo que tu conquistou, na força do teu braço, em ter um bom salário. No que tu confia? No que tu descansa? Onde está a tua confiança? A tua esperança? Sabe qual é o problema das igrejas da prosperidade? Sabe qual é o problema hoje de igrejas da prosperidade? É porque elas vão dizer que a pessoa que não tem é porque ela tem problema com Deus. É uma questão de fé. Tu deveria confiar em Deus, tu não confia, ou tu tem algum pecado, e é por isso que Deus não te dá o tesouro dessa terra. Mentira. Mas daí qual é o extremo? Lembra que eu falei que nós somos tentados aos extremos? Qual é o problema? Então, se não é teologia da prosperidade, ser rico, então eu vou para a teologia da miséria. Então o que Deus quer de nós é que não tenhamos nada. Não! Também é um problema.
O inferno vai estar cheio de ricos e também vai estar cheio de pobres. Vai ter muita gente que passou fome e vai para o inferno. A questão não é quanto tu tem, a questão é o que tu faz. Tu confia no Senhor? Onde está a tua esperança? Onde está teu coração? Amém? A questão não é o quanto tu tem na conta. Você não vai ser mais feliz por ter mais bugigangas. Tu não é mais feliz porque tu não vai conseguir daqui a 2 meses comprar o iPhone 16. Eu acho que eu seria um pouquinho mais feliz, mas não vem ao caso agora. Eu queria o 15, já não consegui. Não é só eu, a Laís eu sei que quer também. Tá, Leandro? Fica a dica. Tu não é mais feliz por causa das bugigangas que tu tem. Paulo diz, tendo que comer e com que se vestir, estejam contentes. Tendo que comer. Alguém aqui está com fome? Nós temos ali umas bolachas, eu posso te dar no final. Eu não estou falando bolacha, eu estou falando bolacha literalmente. O que outros estrangeiros diriam biscoito. Tipo, Rafa. Não é o que tu tem que te torna feliz. É se tu tem Jesus na tua vida. É se tu tem o Senhor, se tua confiança está nele. Se tu deposita a tua confiança nele. Eu posso passar crise financeira, crise emocional, crise familiar. Eu posso passar a situação que for, mas o meu coração está em Jesus. Então eu sei que eu estou bem. Eu tenho o Senhor na minha vida. Azar, eu enfrento o que for. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Cara, olha o exemplo de Paulo. Lembra, a série anterior nós vimos, de Filipenses 4. Eu sei passar por toda e qualquer necessidade. Aprendi a estar contente. Aprendi o segredo do contentamento. E aí ele vem com a famosa frase, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, não interessa a situação não me muda, porque seja qual for, eu estou em Jesus. Nele eu posso passar por qualquer uma delas. É isso. Jesus, olha o exemplo de Jesus. Paulo dizendo dele, fala, e ele era rico, e ele sendo rico se fez pobre. Jesus abriu mão do que possuía, se fez pobre por causa de mim e de você, para vir aqui nessa terra maldita por causa do pecado, viver uma vida que nós não conseguimos. Prova que nós não conseguimos, está aqui, 10 mandamentos. Deus só deu 10 regrinhas e a gente não consegue cumprir. Precisa vir o Senhor aqui, fazer o que a gente não consegue, para que nós somente confiemos nele. E ainda assim nós temos dificuldade. Tem que vir o Espírito Santo, mudar nossa natureza, nosso coração, nossa disposição. Como Jonathan Edwards dizia, mudar nossos afetos. Para daí nós confiarmos em Jesus e estarmos nele. A salvação é isso. É uma mudança de afetos. Aquilo que tu amava, agora tu odeia. E aquilo que tu odiava, agora tu ama. O pecado para ti, que antes tu amava, agora é repugnante. Assim como cobiçar. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para ti. Tu tem reclamado de alguma coisa? Faz aí um exercício de novo, pensa no dia de hoje, ontem, tu reclamou de alguma coisa? E eu tô junto contigo, gente. Eu acho que de nós aqui, eu sou o que mais reclama. Eu duvido alguém que reclama mais que eu. Se o dicionário tivesse uma fotinho do lado de reclamação, estaria eu lá. Uma fotinho minha, sabe? Se tu for no Wikipedia, botar lá reclamação, vai ter uma foto minha. Do que tu reclamou? Do que tu reclamou ontem? Ou hoje? Quem sabe vindo para cá, dentro do carro? Do que tu reclamou? Tu mais reclama do que agradece? Aquilo que eu falei antes, tu é conhecido como
para uma pessoa que agradece ou que reclama? Qual a razão da tua reclamação, do teu descontentamento? É que muitos vão justificar, eu estou falando e tem alguns justificando para si. Não, veja bem, mas é que a minha situação, é que o que eu estou passando, é que isso, é que aquilo. Não, gente. Não. O Espírito Santo está te confrontando, aceita o confronto. Do que tu tem reclamado? Qual a razão da tua reclamação? O que tu quer que tu não tem e tu reclama por não ter e que tu faria de tudo hoje para alcançar isso? Tu abriria a mão de muita coisa, tu sacrificaria o que fosse para conseguir exatamente agora. O que tu não tem que tu queria muito? E que tu abriria a mão de muitas coisas? O que tu diria que, sim, que tu mais precisa hoje? Ah, cara, hoje eu só queria tanto na minha conta bancária, eu só queria um carro assim, eu só queria a minha família desse jeito, eu só queria estar com fulano. O que tu queria hoje que tu não tem e que não é Jesus? Pelo que tu agradeceu hoje? Nós lemos hoje pela manhã, foi de manhã, né? Nós estávamos lendo o Gruden ali, e o Gruden, cara, fenomenal, as perguntas no final de cada capítulo, assim, e o Gruden fala disso, sobre a gratidão, pelo que tu agradeceu hoje. Pelo que tu agradeceu, pelo que hoje? Eu não estou dizendo dobrar os teus joelhos e orar meia hora e falar com Deus, agradecendo por isso e por aquilo. Não, em pensamento, pelo que tu agradeceu. Senhor, muito obrigado por isso aqui. Senhor, muito obrigado por isso aqui. Eu tenho nós lá em casa, a gente não faz que nem cachorro, né? A gente ora para comer. Sempre na hora do almoço e da janta e do café, a gente ora para não fazer que nem os cachorros, né? O cachorro tem costume de não orar. E a gente ora. Mas depois que eu oro, geralmente eu tenho um hábito que eu meio que acostumei com isso. Eu acho que eu nunca te falei. Eu sento e eu olho as meninas em volta da mesa, e a Su, senta a Su, a Rebeca, a Sofia, a Mariana e eu na ponta da mesa. E geralmente eu tenho o costume de agradecer ao Senhor por ter a minha família ali, na minha volta. É pouca coisa, mas eu estou exercitando, entendeu? Eu já meio que criei esse costume. Daqui a pouco eu começo com outro. Pelo que tu agradeceu hoje? O que Deus te deu, que tu olhou para isso e hoje tu agradeceu? Senhor, obrigado por isso. Obrigado por isso aqui. A cobiça, presta atenção nisso aqui. A cobiça só é vencida. Cobiça / inveja, tá? Quando eu falo cobiça, eu estou falando de inveja. Tudo no mesmo pacote. Só é vencida com gratidão e contentamento. Enquanto tu não exercitar gratidão, enquanto tu não exercitar o teu contentamento, tu vai ser derrotado para a cobiça, para a inveja. Tu vai querer coisa que tu não tem, tu vai querer coisa que é de outro. Tu só vence a cobiça, a inveja, exercitando gratidão e contentamento. Em terceiro lugar, o que é cobiça? É uma sensação de descontentamento e injustiça. Ou seja, a pessoa não é contente com aquilo que Deus dá para o próximo, que Deus dá para o outro. O que é cobiça? É descontentamento com Deus. Não estar satisfeito com quem Deus é. Também não é estar contente com aquilo que Deus nos dá. E não estar contente com aquilo que Deus dá para o outro. Deus deu para o Daniel uma doblô e eu queria tanto uma doblô. Por que para ele? Eu também, tá vindo mais uma cria aí, preciso de um carro de 6 ou 7 lugares. Deus sabe que eu preciso e não me dá. Eu não estou contente no que ele ganhou, no que ele tem da parte de Deus. A marca de quem cobiça é inveja. Por isso que eu falei que é tudo no mesmo pacote. A marca de quem cobiça, do cobiçoso, é a inveja. A pessoa não se alegra com a alegria do próximo. Não se alegra com aquilo que o outro conquistou, ganhou. Quer ver um exemplo? Uma promoção no teu emprego. A pessoa foi promovida.
ela ganhou um cargo melhor e tu não. Tu te alegra com isso? Tem alegria no teu coração? Pô, cara, que legal, parabéns. Pô, cara, que legal, Deus abençoe. Pode contar comigo no que precisar. Se eu puder ajudar, conta comigo. Tem alegria da tua parte? Minhas irmãs, quando tu vê uma irmã grávida, tu te alegra com isso? Tu te alegra com uma vida no ventre da tua irmã? Tu te alegra ao ver isso? Ou não, hoje a cultura já desfez esse valor da criança, não é um fardo, então nem faz diferença mais. Tu te alegra? Que bom, meu irmão, que alegria, um presente do Senhor. Como que é? Sabe, quando tu vê as pessoas prosperando, quando tu vê a pessoa vivendo a vida dela de uma forma tranquila, uma casa nova, conquistou um apartamento, comprou um carro novo, tu te alegra com isso? Tu te alegra de verdade com isso? Tem alegria no teu coração, não pelas tuas conquistas, mas pelas do outro? Se não, tu está cobiçando. Não basta, então, só tu não ser contente com Deus, não ser contente com o que Deus te dá. Tu não é contente quando Deus dá algo para o outro. Deus deu para ele, não... E eu? Sabe? Pô, Deus deu as coisas para ele, sempre para os outros. Abre comigo aí Romanos. Abre comigo Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, 15. Acharam? Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tu percebeu a ordem disso aqui? O que tu faz primeiro? Tu te alegra. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Sabe qual é o problema? É muito fácil, é mais piedoso, aparenta maior santidade eu chorar com quem precisa. Tá passando por uma crise, uma dificuldade, luto, seja o que for, conta comigo, eu tô junto, eu choro contigo. Mas e na hora que a pessoa conquista algo novo? Na hora que ela comprou uma casa que tu achou admirável, que tu queria, tu te alegra com ela? Porque a ordem é essa, primeiro tu te alegra com a pessoa, depois tu chora. A ordem é essa. Presta atenção aqui, ó. Gente, presta atenção em mim. Nunca permita, presta atenção nisso aqui. Jamais permita que alguém chore o teu choro se a pessoa não se alegrou com a tua alegria. Não aceite lágrimas de quem não riu contigo. Não aceite que a pessoa chore o teu choro, compartilhe da tua tristeza, se ela não se alegrou com as tuas conquistas, se ela não se alegrou com aquilo que tu alcançou. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Amém? A ordem é essa. Primeiro nós nos alegramos. Nós temos que nos alegrar com a alegria dos outros. Nós temos que nos alegrar. Eu fiquei extremamente alegre. Até um pouquinho de inveja, eu vou dizer. Quando o Gabriel comprou aquela caminhoneta dele ali, fenomenal, eu dei uma volta na quadra com ele. Vamos andar um pouquinho, só uma voltinha, eu estou acostumado com o meu, vamos andar no teu. O carro do Diogo, que não faz nenhum barulho. Até sem graça, eu vou dizer, tinha que ter um V8 ali, né? Pelo menos bota no som, bota no áudio ali, o MP3 V8. Já que não tem no motor, vamos botar nos alto-falantes. Entende? É mais piedoso, aparenta maior piedade, tu chorar com quem está chorando. Ó, chora aqui, conta comigo, tamo junto. Mas na hora da alegria, como é que é? Conquistou, conseguiu, Deus deu. Tu te alegra também? Nós temos que necessariamente nos alegrar quando os outros se alegram. Nos alegrar com a alegria dos irmãos.
Quando a pessoa casa, tu te alegra com ela. Ela comprou uma casa, tu te alegrou com a casa dela. Que legal, cara. Que bom. Que Deus abençoe. Vamos orar por essa casa. Vamos orar que Deus habite aqui. Sabe? Tu faz uma festa, tu te alegra. Ou tu pensa, pô, mas aquela casa é tão legal. Ah, bem que eu queria uma assim. Ele tem coisas tão legais na casa dele. Olha, tu viu o sofá que ele tem? Ah, já pensou lá em casa? O bairro que ela mora é tão tranquilo. Tu viu a vizinhança? Ah, já os nossos vizinhos, não dá para querer. Entendeu? E aí? Quando tu vê a mulher do outro, ela não reclama tanto quanto a tua. Deixa eu abrir o peito para vocês. A gente faz tanta piada com o Chico que ele vai achar que é para ele, não é indireta. É que virou tanta piada que ele vai achar que... Quantos que... Ah, pastor, não posso, meu filho isso, meu filho aquilo, as crianças, né? Daí a gente brinca com o Chico, as crianças. Mas quantos fazem isso de verdade? E quantos... Ah, hoje não dá, as crianças estão assim. Ah, não fui no culto, minha filha estava desse jeito, meu filho isso. Nem sempre é. Quantas desculpas tu bota na criança e não é a culpa dela? Pastor Jack conta um exemplo de um casal que congregava com ele, na mesma congregação. Eles disseram, não foi as pessoas, então foi isso. Não, eles disseram que eles atribuíam tanta culpa aos filhos pelas circunstâncias, não ir num culto, não fazer isso, não fazer aquilo. Ah, meus filhos, dessa vez a gente não conseguiu, porque as crianças estavam assim, estavam assado, que Deus recolheu os filhos. Eles disseram depois, a gente culpou tanto eles. Deus queria que a gente fosse fiel, Ele tirou. Já parou para pensar que se teu filho está te atrapalhando de servir ao Senhor, que talvez Deus tire ele mesmo, tome para si? Pesado falar, né? Quando a gente canta Castelo Forte, tem um trecho da música que diz, né, que ainda que Ele tome a minha família, ainda que eu dê os meus filhos. Cara, eu canto chorando aquilo ali. Eu não consigo imaginar eu sem as minhas filhas. Eu não consigo. Eu acho que eu morro. Eu estou abrindo o peito para vocês. Pastor não é guru. Eu tenho meus pecados. Eu acho que eu morro. Tu já imaginou? Daí hoje fulaninho fez tal coisa, não deu para ir no culto, não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo. Tá, e daí, se Deus tira? Daí acaba a reclamação, parou as desculpas. E aí? Sabe, daí, tu vê a esposa do fulano, ela não reclama tanto assim. Ela, se eu fosse casado com uma mulher assim, se o meu marido fosse desse jeito, me tratasse desse jeito, que nem o fulano. Entendeu? Sim ou não? Amém? Deus quer que nós sejamos contentes exatamente com aquilo que Ele nos dá. Deus é o nosso Pai. A próxima série vai ser no Pai Nosso. Nós iniciamos a oração Pai Nosso. Deus é Pai. Nós temos que vê-lo como um pai. E como um pai, Ele quer que nós sejamos contentes com aquilo que Ele nos dá. Ele é pai, Ele que sabe se isso serve para nós ou não, se isso é bom para nós ou não. Ele é pai, Ele sabe o que é melhor ou não. Deus quer que tu seja contente com aquilo que Ele te dá. Tu tem que desfrutar daquilo que tu tem. Com aquilo que Deus te deu. Tenha alegria naquilo que Deus te deu. Tenha contentamento, gratidão com aquilo que Deus te deu. Mantenha tua confiança em Deus, não nas coisas que Deus te dá. Mantenha tua confiança no Senhor. Ele é o Pai nosso. Ele que dá o que nós precisamos e o que é bom para nós. Ele é Pai. Ele é Pai. Imagina só. Eu sei que com vocês é assim. Imagina, Kelly.
O Vitor pede alguma coisa. O Vitor quer um agasalho. Isso é bom para ele nesse frio? É. Eu dou. Porque em amor isso é bom para ele. Eu amo ele. Tu ama ele. Tu quer que ele tenha. Agora o Vitor, ele quer um carro. Ele quer um V8 para andar por aí. Ela vai dar? Não. Porque ela sabe que agora não é bom para ele. Quando Deus não te dá alguma coisa, Ele sabe que isso é bom para ti. Ele é pai. Ele é pai. Se Deus te deu, Ele sabe que isso é bom para ti. E Ele vai te dar. E Ele quer que tu aproveite bem. Qual pai que dá um presente para o filho e não quer ver alegria no filho? Não é bom tu dar um presente para tua criança, tu ver ela abrindo o pacote, sabe, aquela alegria, rasga e tenta abrir, não consegue. Pai, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo. E ela está ansiosa para pegar o brinquedo ou pegar o que for, e ela não consegue. E a alegria... É bom, não é, tu ver teus filhos abrindo um pacote de presente? Assim é Deus. Quando Ele te dá algo, Ele quer que tu desfrute disso, Ele quer que tu aproveite ao máximo o que Ele te deu. Ainda assim, a tua confiança está nele, não naquilo ali. Quando Deus não te dá, Deus não te deu alguma coisa, tu pediu e Deus não te deu, Ele é pai, Ele sabe que isso não é bom agora. Agora não. Deus pode te dar 3 respostas em oração. Tu pede alguma coisa, Ele te dá. Primeira resposta, sim. A segunda resposta, não. Não, meu filho, isso não é bom para ti agora, não vou te dar. E a terceira é agora não, ainda não. Não é o momento. Eu vou te dar, só que não é agora. Deus pode te responder de 3 formas. Sim, não, ainda não. Contudo, a nossa confiança está nele. A nossa esperança está nele. Nós dependemos dele. Ele é o nosso pai e ele sabe o momento exato de cada coisa na nossa vida. E se ele deu para o outro e não para mim, amém. Deus é pai, ele sabe. Amém. Mesmo assim, amém. Adão quebrou esse mandamento. Fica de pé. Fica de pé. Adão quebrou esse mandamento. Adão quebrou o 10º mandamento. Adão não se contentou com a situação que ele vivia. Adão não esteve contente na situação que ele estava naquele jardim. Adão não se contentou com o Deus que ele tinha. Adão não se contentou com a situação que era fornecida por Deus para ele naquele jardim. Adão estava descontente com aquilo que Deus tinha dado e ele cobiçou algo que Deus tinha proibido. Deus deu infinidade de árvores, de frutas, e disse, ó, come livremente, mas não come essa aqui. Essa aqui não. Pois Adão desejou, ele cobiçou somente aquela que não podia. Adão quebrou esse mandamento. Por isso que a apostasia de Adão é tão má. Adão não foi só, ele não cometeu só um deslize, Adão deu uma rateada lá no jardim. Não, não. Nós vimos aqui na série toda, todos os mandamentos foram quebrados por Adão. Todos, do 1º ao 10º, todos. Todos os mandamentos foram quebrados lá naquele jardim. Adão não só deslizou, não foi uma rateada dele, não foi um deslize. Não foi, foi algo sério. Foi algo grave, gravíssimo. Na incredulidade de Adão, ele quebrou todos os mandamentos. Ele pecou deliberadamente contra Deus e contra o próximo, que no momento era sua esposa. Adão pecou deliberadamente. Assim como nós, no nosso pecado, raramente, presta atenção, raramente nós pecamos num mandamento. Eu vou além, eu vou dizer que nós nunca quebramos um mandamento apenas. Nós quebramos vários mandamentos, se não todos. Tiago fala isso. Quem quebra uma das leis, caiu em todas. Caiu em toda a lei. Foi isso com Adão, é isso com a gente.
a nossa queda, o nosso pecado, envolve a queda de vários mandamentos ao mesmo tempo. Um exemplo é isso que eu estou falando. Nós cobiçamos, quando nós furtamos, nós já quebramos 2 mandamentos, o furto e a cobiça. Nós quebramos o 6º mandamento, porque se eu vou pegar para mim, eu estou fingindo que o próximo não existe. É como se ele não existisse, eu vou pegar. Eu matei ele no meu íntimo, no meu coração. Se eu não honro meu pai e minha mãe, eu não estou agindo como se eles fossem autoridade na minha presença. Logo, eles estão mortos para mim. O adultério ou o divórcio é fingir que o outro morreu para si, porque a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. O divórcio que é? É um casamento até que a morte o separe. Se a separação veio antes, eu estou dizendo que o outro morreu para mim, minha esposa morreu para mim. Nós quebramos vários mandamentos. O que Adão fez aqui, e consequentemente nós fazemos até hoje, não é só um deslize. Isso levou Jesus para a cruz. O teu e o meu pecado levou o nosso Senhor para aquela cruz. O teu e o meu pecado, que às vezes a gente acha que nem foi tão grave assim, fez com que o nosso Senhor padecesse, com que ele sofresse, fosse torturado, fosse perfurado, fosse cravado numa cruz. Não é um deslize. Não é um deslize. É sério. Vocês estão percebendo a gravidade disso aqui? Vocês percebem a gravidade que é quando nós só quebramos uma das leis? Mas foi só isso. Não é só. Nunca é só. Nunca é. A boa notícia é que Jesus guardou esse mandamento. Jesus nunca cobiçou. Jesus nunca desejou o que não era dele. Mesmo ele sendo dono de tudo. Mesmo ele sendo dono, mesmo ele sendo possuidor dessa terra inteira. Ele não desejou aquilo que não era dele nessa vida, nessa terra. Jesus viveu, mesmo sendo dono do céu, é aquele que disse que não tinha onde reclinar a sua cabeça. O Criador dos céus e da terra, aquele que criou a terra, o dono da terra, aquele que mantém a terra, ele vem até a terra e diz que ele não tem onde reclinar a sua cabeça. Não tem como um pecado ser só um pecadinho, só um deslize. Não tem como. Não tem como. A boa notícia é que Jesus se fez pobre por nós. Ele não cobiçou, ele deu. Aquele que poderia facilmente saciar a sua própria necessidade, o seu próprio desejo, aquele que poderia fazer vir à existência aquilo que ele queria na hora. Ele não fez desse jeito. Ele agiu com generosidade. Ele agiu aguardando aquilo que vinha da mão do Pai. É o que Lucas vai dizer no capítulo 4. Ele aguardou e ele esperou somente aquilo que vinha da mão do Pai. Jesus não cobiçou, mas foi paciente. Ele esperou pacientemente, resistiu até que recebeu a sua herança por meio da cruz. A boa notícia aqui para você que já pecou aqui, cobiçando, invejando, a boa notícia é que em Jesus tem perdão, em Jesus tem graça, em Jesus tem salvação. Em Jesus nós encontramos salvação por esse e qualquer outro pecado. Amém? Amém, meus irmãos? Em Jesus nós encontramos. Em Jesus nós encontramos. Vocês conseguem... A minha pergunta para ti, para encerrar, já estou encerrando. Vocês conseguem cumprir os 10 mandamentos direitinho, à risca? Tem alguém aqui que consegue, pode dizer, levantar a mão e dizer, eu consigo, eu não quebro nenhum dos 10. Alguém aqui consegue? Eu não consigo. Eu não consigo. Sabe o que isso quer dizer? Que todos nós precisamos de Jesus. Alguns admitem, outros não. Alguns confessam Jesus como seu Salvador. Eu não consigo viver essa vida. Essa lei aqui, para mim, é inalcançável. Eu preciso dele. Alguns confessam isso, outros não.
Tem salvação aqui hoje para quem confessa Jesus. Se a tua resposta para essa pergunta é não, tu também precisa de um Salvador. Tu também precisa de Jesus. Amém? Tem graça do Senhor aqui essa noite. Tem graça do Senhor. Eu quero orar com vocês e depois eu quero dar mais um exemplo de graça. Eu quero orar com vocês e depois eu quero mostrar mais um exemplo de graça do Senhor. Inclina a tua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque essa lei do Senhor, essa lei que um dia o Senhor deu ao seu povo, que expressa o teu caráter, que de fato mostra para nós que a nossa verdadeira liberdade está em cumprir essa lei. Nós somos livres em Ti. Nós não conseguimos cumprir, Senhor, sem o auxílio do Teu Espírito Santo, sem o auxílio do Senhor em nossa vida, sem que o Senhor esteja constantemente, continuamente agindo em nosso ser, mudando o nosso coração, mudando nossas afeições, mudando aquilo que nós gostamos, mudando aquilo que nós amamos, mudando aquilo para o qual nós nos sacrificamos. Age em nosso coração, Senhor, a fim de que nós venhamos viver vidas que Te agradem, a fim de que venhamos viver de maneira que o Senhor seja glorificado, assim, a fim de que a nossa vida seja a vida de quem está contente em Ti, e não nas coisas que temos. A fim de que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho de que o Senhor é suficiente para nós, de que o Senhor nos basta. Abençoe a cada um aqui essa noite, Senhor, derramando graça. Dê graça à vida, dê graça ao coração daquele que tem inveja, daquela que tem inveja. Dê graça, Senhor, para aquela pessoa que ainda cobiça algo que não é seu. Dê graça. Em nome de Jesus eu te peço. Eu também peço, Senhor, que se há alguém entre nós aqui que sentiu no seu coração algo do Senhor e percebe que somente em Cristo encontra essa salvação, que seja trazido, Senhor, ao meio, ao seio da sua família, que venha até a habitação do Senhor no seu corpo e faça parte dessa família. Faça, Senhor, com que pessoas conheçam Jesus e que em Jesus, de fato, encontrem o verdadeiro contentamento, a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria que o mundo não é capaz de dar, que a cultura não é capaz de dar, que nada neste mundo é capaz de suprir, mas só o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço.